Pastor, é errado fazer tatuagem? Esse é um dos temas mais antigos da igreja moderna e também um dos mais atuais. E eu quero pensar com você baseado no que a Bíblia nos diz, não baseado no seu gosto. Pastor, é errado fazer tatuagem? Eu tenho certeza que você já fez essa pergunta, talvez para o seu pastor, para o seu amigo, para o seu líder, talvez no fórum de internet, no Instagram, no Facebook, no Twitter. E é verdade que você deve ter ouvido várias respostas diferentes. Esse é um dos temas mais antigos da igreja moderna e também um dos mais atuais. E eu quero pensar com você baseado no que a Bíblia nos diz, não baseado no seu gosto. Então tira um pouco os seus gostos da frente agora. Eu respeito o seu gosto, porque assim, cada um tem uma cultura diferente. Então se você não gosta de barba, eu respeito isso. Se você não gosta de pessoas que usam brinco, eu respeito isso. Se você não gosta de pessoas que deixam o cabelo curto ou que deixam o cabelo mais comprido. O problema é quando a gente define como uma base doutrinária aquilo que é só o nosso gosto. Durante muito tempo a igreja cometeu grandes equívocos exatamente por causa disso. Não pode assistir televisão, por quê? Porque os líderes não gostavam. Qual a base bíblica para isso? Nenhuma. Não pode ter barba, a barba era demonizada. Por quê? Porque os líderes não gostavam, porque não tinha base bíblica nenhuma nisso. Então aqui eu quero que você tire um pouco os seus gostos da frente. E eu quero falar, inclusive, o seguinte, eu não estou aqui para defender a tatuagem, eu não tenho tatuagem nenhuma no meu corpo, não penso em fazer, então eu não sou um defensor da tatuagem, mas eu sou um defensor da Bíblia, da verdade bíblica, da maneira mais simples e mais aplicada possível. O texto que sempre se usou para falar contra a tatuagem é um texto que se encontra no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 28, a Bíblia diz assim: não façam cortes no corpo de vocês por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos, porque eu sou o Senhor. E se você for procurar outras versões da Bíblia, você não vai achar essa palavra tatuagem. Essa palavra tatuagem só se encontra aqui na nova versão internacional, na NVI. Então eu usei exatamente essa, porque essa aqui é a que mais é usada para isso. A gente precisa primeiro entender que esse texto foi escrito para um povo que tinha acabado de sair do cativeiro no Egito. Esse povo tinha como conhecimento mais próximo a maneira como os egípcios viviam, e eles cultuavam os mortos. Se você for ler o contexto aqui, o objetivo de Deus é falar com eles: não cultuem aos mortos, não façam marcas nos corpos pelos mortos. A tatuagem, da qual aqui esse texto traduz com esse vocábulo para hoje, não era uma tatuagem como é hoje, um adorno, não. Era uma marca por algum morto, para cultuar um morto, para levar a lembrança disso, para venerar, para adorar algum morto de alguma forma. E Deus fala: não faça isso, isso é idolatria. Alguns versículos antes, no capítulo 19 mesmo, Deus fala de idolatria. E esse texto que usa a palavra tatuagem também está falando de idolatria. Então, primeiro entenda que o contexto da marca no corpo naquela época era um, o contexto da marca no corpo hoje é outro. Outro grande problema: não se dá para definir uma doutrina baseada em apenas um texto bíblico. Isso é um dos piores erros que existem, um dos piores equívocos. É assim que nascem as maiores heresias. É assim que nascem as seitas que são baseadas na Bíblia, as seitas que se dizem cristãs. Se você conversar com qualquer pessoa pertencente a uma seita, ele vai te dizer que a seita dele é bíblica, ele vai te mostrar um texto bíblico que baseia a fé dessa seita. Mas é um texto bíblico sem contexto histórico, sem contexto textual, sem nada disso. Entenda, e eu quero te convidar a ler esse texto aqui, todo na sua casa. O texto, capítulo 19 de Levítico, porque quando a gente lê o texto inteiro, a gente entende melhor as coisas. O mesmo texto que diz aqui para não fazer marca no corpo por causa dos mortos, alguns versículos abaixo, diz assim: não usem roupas feitas com 2 tipos de tecido. Eu tenho certeza que você está usando possivelmente agora. Eu estou aqui com alguns tipos de tecido na minha roupa. Uma calça jeans, uma camisa com tecido que parece uma linha diferente, uma meia de malha, um tênis de camurça. Então, você também está descumprindo, você também está em pecado. Outra coisa que esse mesmo texto do capítulo 19 diz assim: não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Então, a galera que gosta de fazer o cabelo na régua, degradê, está em pecado. É melhor se fazer uma tatuagem do que fazer o degradê, baseado no capítulo 19 de Levítico. A Bíblia também diz para não aparar a barba. Aí você lembra? Aquela mesma igreja que antigamente dizia que era pecado ter barba, aqui está dizendo que se você cortar a barba é que é pecado. O grande problema da tatuagem é que ela se tornou um símbolo de rebeldia. Muitas pessoas se rebelam contra as suas lideranças e fazem uma tatuagem. Por quê? Porque elas querem? Não, para mostrar que ninguém manda nelas. Isso é pecado. A tatuagem não, mas isso é. Muitas pessoas estão em lugares, em igrejas, em comunidades que não aceitam isso, que têm isso até no seu estatuto, e elas vão lá e fazem como forma de mostrar que ninguém manda nelas. Isso é pecado.
Quantas pessoas se afastam de Deus e a primeira coisa que faz é postar que está num estúdio de tatuagem, fazendo uma tatuagem, só para mostrar que agora eu sou vida louca. Isso é pecado. Sabe o que é pecado também? Você fazer do seu corpo aquilo que você bem entende. Não existe isso de seu corpo, suas regras. Se você é uma nova criatura, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Ele não pertence mais a você, ele pertence a Deus. O apóstolo Paulo diz que aquele que está em Cristo, o viver é Cristo. Então, se o seu corpo pertence a Cristo, consulte a Ele. Pense no que você vai fazer. Outra coisa que é muito importante, cuidado com o desequilíbrio. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Cuidado com aquilo que te domina. Porque eu já vi pessoas que, não, eu fiz aqui o nome da minha mãe e de repente o braço está fechado. Não, eu só coloquei aqui o nome da minha filha e de repente não tem mais lugar. Isso é desequilíbrio. Todo desequilíbrio demonstra algum tipo de falta de fé. Demonstra algum tipo de vício. Não se deixe dominar por isso. Então o problema não é a tatuagem. É a essência daquilo que você faz. É a essência do caminho pelo qual você está andando. Então, sabe o que eu quero te convidar a começar a fazer? Você que tem vontade de fazer uma tatuagem, consulte a Deus. Pergunta se essa é a vontade de Deus. Pergunte-se a você mesmo se aquilo que você está fazendo hoje é uma coisa que você pode levar para o resto da sua vida, ou quem sabe é só fruto de um sentimento momentâneo, de uma paixão e de um impulso da hora. O que você precisa não é ter a consciência limpa. Ah, eu fiz mesmo, eu tenho a consciência limpa. Não, o que você precisa como filho de Deus é ter a convicção de que você está andando segundo a direção e a vontade do Pai. Então o problema não é a tatuagem, o problema é aquilo que está no teu coração. Guarde seu coração, que teu corpo vai ser reflexo daquilo que Deus tem direcionado você a viver na sua vida como um todo. Se você foi abençoado nesse vídeo, curta, compartilhe com alguém, se inscreva aqui no nosso canal para que essa mensagem, essa palavra de vida possa alcançar mais alguém. Deus te abençoe.